Pessoal, eu felizmente consegui fazer este vídeo de hoje. É um duelo de câmeras entre dois aparelhos que competem na mesmíssima categoria. Me refiro ao Razr 50 Ultra da Motorola, que aparece mais atrás, e ao Galaxy Z Flip 6 da Samsung no primeiro plano. Dois dobráveis avançadões que chegaram ao mercado brasileiro praticamente em simultâneo. Como dá pra ver, eles têm possibilidades adicionais nas câmeras porque são dobráveis. Então, primeiro, tem tripé embutido. E segundo, porque é possível tirar selfies com as lentes traseiras, as melhores possíveis, já que existe uma telinha externa logo ali embaixo. Aconteceu de eu receber ambos para empréstimo na mesma época e eu estava curioso para saber como se comparam em câmeras. Fiz de sempre, saí com eles para tirar fotos, modo automático, limpava as lentes, duas capturas em cada posição, escolhia a melhor para trazer para cá. Na parte de vídeos, os coloquei lado a lado para pegar a mesma imagem. Não é um teste científico, mas dá pro gasto. Deixo claro que meu intuito não foi mostrar todos os aspectos possíveis e imagináveis das câmeras. Foquei na lente principal traseira e na frontal, tudo no automático como vem de fábrica, para mostrar o que a maioria das pessoas vai conseguir no cotidiano. Fiz esse vídeo na raça, galera, porque infelizmente acabei perdendo alguns arquivos, peço perdão pelo vacilo, mas juntei tudo o que tinha e era utilizável, foi suficiente para passar aquela impressão real, prática sobre os celulares, porque sim, os usei como os meus principais no dia a dia. Desde já peço que deixem um comentário simpático para me ajudar no engajamento, um joinha aqui embaixo, e para os que não são inscritos no canal, é de graça, inscrevam-se aí. Vamos nessa! O primeiro cenário durante o dia não foi dos mais difíceis porque o sol estava meio de lado e são dois bons trabalhos que temos aqui. O Samsung deu leve tunada no azul, que muita gente curte, mas para ser sincero, o tom do céu que eu enxergava era mais o do Motorola mesmo. O alcance dinâmico nas áreas claras e nas sombras é próximo. Não posso dizer o mesmo da foto 2, também feita num enquadramento tranquilo para as lentes. Nessa eu achei que o Flip 6 aplicou um efeito HDR super carregado, talvez até uma falha de software, porque se distanciou demais do ideal. O Razr 50 Ultra, apesar de ter exposição forte, julgo que ficou mais adequado. As coisas voltam a se equalizar agora, estão mais parecidas com a foto 1 nesse ângulo, em que o Z Flip 6 dá uma carregadinha na cor do céu, enquanto o Motorola é mais suave nesse processamento. E é possível notar que na direita existe uma intenção de segurar a exposição da foto, enquanto à esquerda se assume uma tonalidade mais clara mesmo. Qual vocês preferem? Pergunto assim porque acho bem uma questão de preferência. Ah, e aviso que quem quiser ver os arquivos na resolução completa, tô deixando um link logo aqui embaixo na descrição, que leva até um álbum com todos eles. Seguimos com resultados na mesmíssima linha de antes. Vejam, a intenção dessa captura era pegar essa coisa de sombra e iluminação, cenário misto. E o que temos é o Motorola com foto mais clara, com uma turbinada no azul do céu dada pelo Flip 6. São boas fotos, mas para falar na lata, o que eu via era mais próximo do Razr 50 Ultra. Nem foi aquela situação de, o Samsung foi mais realista, manteve a sombra original. Realmente penso que ele pesou um pouco a mão nesse lance de baixar a exposição como um todo. As diferenças aqui são meio que as mesmas, embora o resultado final seja mais próximo um do outro. O céu e aquela cor meio salmão do prédio à esquerda foram carregados no Samsung, né? Em termos de aspecto geral, se a gente não for detalhista em excesso, meio que dá na mesma, são boas imagens. Falando em mesmo aspecto geral, tomei essa aí que capturei dentro de um shopping. Queria pegar iluminação artificial com muitas tonalidades, muitas cores. Se eu tivesse que apostar antes, esse seria um exemplo em que eu preveria diferenças fortes entre os dois aparelhos, mais que nada. Até o balanço de branco foi parecido, um cenário que já vi bem diferente em outros comparativos entre Motorola e Samsung. Esse é um modo retrato no mesmo ambiente e quase parece que eles inverteram os papéis em relação a exemplos que a gente viu há pouco. Grosseiramente dá pra dizer que a foto à esquerda é um pouco mais escura, tem sombras mais fortes, o cabelo se mistura à camiseta preta de certo modo. Em compensação, o fundo claro do Samsung é um pouco estourado em certos pontos. Quem estiver vendo até aqui, fique à vontade para dizer o que acha. E só para não facilitar tanto pra gente, para eu não conseguir criar um padrão, agora as coisas se invertem de novo. É um contraluz forte nessa cena, sombra em primeiro plano e um clarão lá no fundo. Clarão esse que ficou mais estourado no Motorola. Julgo que o Z Flip 6 conseguiu lidar melhor com a dificuldade. Até no primeiro plano ele entregou melhor definição na garrafa de vidro. Seguimos com a alternância. É uma foto meio extrema essa, eu estava dentro de um ambiente fechado com sol pesado do lado de fora. É um teste do chamado HDR. E o Razr 50 Ultra até conseguiu mostrar 5 centavos a mais das coisas na prateleira ali à direita. Percebo também diferença de tonalidade no prédio lá fora, só que vamos combinar, ficou equivalente se não entrarmos em grandes detalhes. Para finalizar as capturas em contraluz, teve essa aí, numa situação demandante para os aparelhos. Era um meio para fim de tarde, com muita iluminação vindo ali da região das nuvens, e se eu de repente podia achar que iria haver diferenças enormes, estava enganado. O trabalho dos dois foi similar, talvez com 10 centavinhos, tô falando muitos centavos, né? De melhoria no Flip, ali no asfalto, no muro à direita e no prédio à
à esquerda, a leve redução de sombras deu uma melhorada na visualização, só que é pouca coisa. A gente vai passar agora para selfies, em que tem aquela situação diferenciada que mencionei no começo. Tirei selfies tanto com as lentes frontais, as de dentro, quanto com as traseiras, usando os telefones dobradinhos. E pessoal, vou aproveitar para deixar um aviso. Se vocês se interessam pela compra desses celulares, de outros modelos, de repente de notebooks, nos melhores preços, não marquem bobeira, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles eu compartilho pessoalmente com minha audiência promoções de eletrônicos em lojas online que são realmente boas e importantes, seguras. Para participar, basta ter WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo na descrição que corresponde ao seu app escolhido. Beleza, essa primeira selfie é com as lentes traseiras, aparelhos dobrados. E são dois bons resultados, é uma espécie de contraluz também. Diria que o Samsung conseguiu definição um pouco melhor na minha pessoa. Já no segundo plano, é possível perceber ele mais frenético no HDR das nuvens, até prefiro o Flip 6, mas reconheço que tem imagem boa para preferência. Nas selfies raiz, quer dizer, com as lentes frontais mesmo, aí deu para notar a superioridade mais clara do Galaxy, que não apanhou para o fundão iluminado e manteve definição em ótimo nível para mim. Aqui o Motorola ficou devendo um pouco na definição e em alcance dinâmico. Ó, outra selfie com as traseiras agora, as lentes traseiras principais, e nessa vou dizer a vocês que preferi o Razr 50 Ultra. O Galaxy aplicou um efeito estranhíssimo em meu rosto, me remete àquele exagero no clique das plantas lá no começo. E o Razr tá com tudo equalizado. Com a lente traseira ele fez até um leve desfoque de fundo que achei agradável nessa imagem. Acho até que é um ponto para a Samsung ver em atualizações, dar uma ajeitada nesse HDR. Esses dias eu vinha usando uma GoPro, câmera de ação, né? E ela tem um modo HDR que apresenta resultados parecidos, um lance meio carregado, principalmente em rosto. Quando a gente volta para selfies com a lente frontal, a de dentro outra vez, diria que entre prós e contras o Z Flip passa à frente de novo. Nesse caso tem um HDR mais adequado para o fundo, é como se o Motorola tivesse uma frontal de nível um pouco mais baixo mesmo. Caiu a luz, fotos à noite e agora começamos com selfies nas traseiras. Ambos entregam um bom resultado. Rolou um desfoque de fundo aqui e ali. O Z Flip 6 me pareceu lidar um pouco melhor com a sombra, ele não distorceu a realidade da foto e entregou um resultado um pouco mais agradável, principalmente no meu rosto, mas o Razr não foi mal. Usando as lentes frontais agora, existe até uma mudança de padrão no Razr. Acho que o Samsung consegue manter uma consistência maior, um padrão de imagem quando a gente muda da traseira para frontal. Ó, traseira agora frontal, traseira e retornando para frontal. De qualquer modo, aqui nas frontais diria que o Galaxy foi melhor também. Deu bom ali nas sombras do rosto, na definição da minha cara. Seguindo a noite, agora focando nas lentes traseiras, percebam que há diferença desses dois carinhas em modo automático. O Motorola deu uma clareada no céu e no primeiro plano, só que de maneira não exagerada, sem estouros e sem exposição excessiva em qualquer lugar. Às vezes manter sombra é positivo, falando aí do Samsung, mas fico com o Razr 50 Ultra nessa. O resultado é tão parelho agora que eu bati o olho rápido e pensei que era a mesma imagem. Até o tratamento do céu nos dois celulares foi igual. O muro no Motorola tem altas luzes mais pronunciadas, ele é mais opaco, digamos assim, no Samsung, nada que vai me fazer eleger melhor ou pior. Seguimos. Com outro exemplo que me faz ter grandes dúvidas do que dizer. Certamente existem diferenças pequenas. Percebam que o céu aqui ficou diferente, mas o que me deixou feliz de ver foi como o Motorola tem ido bem. Há tempos, os Samsungs equivalentes tomavam a dianteira com facilidade nesse tipo de captura. Não é o caso. Ainda à noite, agora com vários pontos de iluminação, que até podem atrapalhar as lentes, viu? E eu percebo uma fonte levemente mais contrastada no Razr e principalmente o balanço de branco nas pedras é diferenciado. Pra ser sincero, eu acho que a foto mais natural, mais balanceada, tendo visto a cena pessoalmente, é a foto da esquerda, do Motorola. Interessante, né? Antes dos meus comentários finais, vamos para os comparativos de vídeo que foram filmados lado a lado em 4K. O primeiro é bem rapidinho com as câmeras traseiras e ambos mostram um resultado super próximo, para falar pouco. Uma boa imagem nos dois casos. Infelizmente, galera, perdi a maior parte desse comparativo aí com as traseiras. Inclusive um outro em que eu saía filmando pra frente com as traseiras durante o dia. YouTube da vida real, tô apenas contando a vocês minha frustração. Fiz o possível com tudo que eu tinha, já falei, né? Mas enfim, era bom mencionar. Ainda durante o dia, mas agora com as câmeras frontais, percebo só que o Motorola ficou um pouco mais ofuscado pela luz e ele perde 50 centavos de definição. Não é exatamente surpresa, me baseando em fotos que vimos com as frontais dos dois. Com as traseiras à noite, de início o Razr me pareceu ter um pouquinho mais de ruído. Depois deu uma equalizada. E na real essa filmagem não foi a melhor que fiz. É a que tenho. Ficou muito influenciada pelos postes fortes que só pegaram em um ou outro aparelho em certos momentos. Resultado no geral é similar.
Assim como foi similar nesse outro trecho com as traseiras à noite. Por aqui eu noto que a estabilização do Motorola é um pouco pior, ele dá certas batidas, leves deformadas na imagem enquanto eu ando, mas em termos de qualidade, nada mal em qualquer caso. Com as câmeras frontais à noite, o que destaco de mais relevante foi que o Razr 50 Ultra tem uma granulação forte. Nenhum dos dois brilha, mas quando consegui enquadrá-los igualmente, a questão para mim é essa: menor granulação na frontal do Samsung. Beleza, agora tomem um comparativo de microfones. Estou filmando com ambos lado a lado em cima da mesa, estão dobradinhos, uma vantagem dos Flip. Modo automático, não mexi em nada, 4K, enquadramento pode ter alguma diferença, mas os celulares têm que ficar encostadinhos um no outro para não haver diferença de distância entre os microfones, coisa e tal. E aí vou tagarelando para mudar do áudio de um para o outro e vocês conseguirem perceber a diferença na transição. Acho que a essa altura já podemos nos dar por satisfeitos, né? A resolução é 4K. Já que estamos aqui, vamos ver a imagem também um pouquinho. Me aproximei, saí. Não toquei na tela para travar foco, exposição, nada disso. Valeu, falou. Acho que o microfone do Z Flip 6 captou um áudio mais encorpado. E digo isso não só baseado neste vídeo que vocês acabam de ver, mas no meu dia a dia com os dois telefones mesmo. Inclusive tem outro aspecto. Em ambientes externos, com vento, o Motorola meio que se perde, se afoga um pouco. Entenderam? Foram captados no mesmo momento e o Flip 6 conseguiu manter mais a ambiência sem problemas. Já o Razr deu certa engolida nos detalhes do áudio por conta do vento batendo. Vou admitir para vocês que esse duelo me surpreendeu de certa forma, porque nos últimos entre Motorola e Samsung de uma mesma categoria, a Samsung vinha levando a melhor com alguma margem até. Não foi essa a dinâmica na ocasião de hoje. Com as traseiras durante o dia, muito empate, muita vitória do Motorola até. E durante a noite, com as traseiras, emparelhamento enorme. Eu, infelizmente, não tive mais exemplos para jogar nas fotos com as traseiras, né? Só que nos que vocês viram, deu para perceber, inclusive, o Motorola lidando um pouco melhor com luzes em certo momento ou com tonalidade. Já quando a gente fala das frontais, das internas, realmente é um ponto fraco do Razr. Felizmente isso tem menos peso, porque um trunfo desses dobráveis é a gente poder usar a lente principal como câmera de selfie. Então isso se equaliza, diminui a importância. E por fim, achei o microfone do Z Flip 6 um tanto superior. Além de, no meu caso, contar pontos o fato dele ser capaz de filmar o modo fundinho desfocado é só em Full HD, não 4K, como na linha S24. De qualquer forma, é útil para fazer este tipo de conteúdo que vocês enxergam agora. O celular que está filmando é o Galaxy S23 Plus, lente frontal em 4K no modo vídeo em retrato. O saldo final é que eu fiquei feliz com o que o Motorola entregou, por mérito dela, ou por alguns deméritos do Z Flip 6 também, que entregou uns HDRs estranhaços. O fato é que tivemos um desfecho muito laicar. Empate técnico, talvez. Queria muito ouvir a opinião de vocês, claro, com parcimônia, sem agressividade. Estamos falando apenas de um vídeo sobre câmeras de telefones. Espero que tenham gostado desta minha publicação. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para quem ainda não foi inscrito, como já disse lá no começo, inscreva-se, ative o sininho, porque assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força gigante. Siga-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição. E a gente se vê. Até mais.